pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman. Estamos mais uma vez aqui com vocês na TV Educação. Programa hashtag Fica em Casa Aprendendo para mais uma aula de matemática, né? Sobre geometria analítica para os alunos da terceira série do ensino médio. Galera, a gente está estudando geometria analítica, estudo das cônicas, né? Começamos a última cônica, que é a parábola, né? Falamos da hipérbole, falamos da elipse. Convido a vocês a assistir essa aula lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do YouTube, tá? Vão lá, assistam, acompanhem, para vocês ficarem por dentro aí desse conteúdo que vem caindo aí no Enem, né, constantemente, tá? Então hoje a gente vai falar da equação da parábola. Falamos em aulas anteriores da parábola, do conceito, da definição, dos elementos, né? E hoje é uma aula onde a gente vai conhecer a equação da parábola. Você sabe que na geometria analítica não interessa somente a forma da figura, né? Mas é a representação algébrica dessa figura. Tá? Então, para a gente, nossos elementos geométricos, a parábola, a circunferência, a reta, o ponto, eles podem ser representados por expressões algébricas, né? Por equações. Então, hoje a gente vai conhecer a nossa equação da parábola. Beleza? Então, só lembrando aqui, turma, essa parábola aqui, ó, que é essa curva aqui, como é que essa curva é formada, vocês estão lembrados? Essa curva é formada pela união de todos os pontos que são equidistantes, que estão a uma mesma distância desse foco F e dessa reta D. Tá? Então, eu pego esse ponto aqui, a distância dele para esse foco e a distância dele para a reta D são iguais. Então, todos os pontos que têm essa característica, a junção, a reunião, o agrupamento de todos esses pontos vão formar uma parábola. Certo? Aí falamos aqui do foco, falamos aqui do vértice, tá? Vamos dizer que esse vértice tem coordenada x0 e y0, as coordenadas do foco. Tá? Falamos de parâmetro, né? Que é a distância do foco para a reta D. Tá? Tudo isso nós falamos na aula passada. Beleza, o que vai nos interessar aqui é a equação. Tá? A equação dessa parábola, porque com a equação você pode saber quais são os pontos que pertencem a essa parábola. Porque todos os pontos que vão pertencer a essa parábola, elas vão satisfazer a equação, vão tornar aquela equação uma verdade. Tá? Então a equação ela serve para você saber quais são os pontos que vão participar daquela parábola. Veja só, então veja bem, pessoal. Olha, eu tenho, como é que eu monto a equação da parábola? Então, esse ponto V, que é o vértice, né, tem coordenadas x0 e y0, as coordenadas do vértice. Esse foco, como a distância de V para P é P sobre 2, a distância do vértice para F é P sobre 2, quais são as coordenadas desse foco? Esse foco vai ter coordenada x0, mais esse pedacinho que vale P sobre 2, e y0. Tá? Essas são as coordenadas do foco. E eu tenho aqui a equação da reta D, a equação da diretriz. Tá? A equação da diretriz é dada por essa expressão aqui, ó. X menos x0 mais P sobre 2 igual a 0. Tá? Turma, a demonstração dessa fórmula não vai ser possível ser feita nessa aula, porque é uma demonstração muito longa, muito vasta. E nossa aula de 20 minutos não tem como a gente fazer a demonstração para vocês. Mas eu vou mostrar pelo menos de onde veio a fórmula. Tá? Olha só, na verdade, a equação da parábola ela é montada a partir da estrutura ou da propriedade que forma a própria parábola. Como a parábola é feita? Essa distância do ponto P para esse foco não é igual à distância do ponto P para a reta D. Então, a partir dessa relação, você consegue encontrar a equação da parábola. Distância de um ponto P para o foco F é igual à distância do ponto P para a reta D. A partir dessa expressão, botando a fórmula da distância entre os pontos, botando a fórmula da distância de um ponto para a reta, você chega a essa expressão aqui, ó. Y
menos y0 igual a 2 ao quadrado, desculpa, igual a 2 p que multiplica x menos x0. Essa aqui é a equação da parábola. Veja que essa parábola, a condição que a gente está vendo é que o eixo de simetria é paralelo ao eixo x e a concavidade para a direita. Tá? Essa equação aqui é a equação da parábola que tem essa característica. Eixo de simetria paralelo ao eixo x e concavidade voltada para a direita. Então, essa aqui é a equação dessa parábola aqui. Tá? Professor, quem é esse y0 e quem é esse x0? São as coordenadas do vértice. Tá? O vértice tem coordenada x0 e y0. Então, entra na fórmula as coordenadas do vértice. Professor, quem é esse P aqui? O parâmetro P é a distância do foco para a reta D. Nós chamamos de P, parâmetro. Então, são esses elementos aqui que formam a equação da parábola. O y e o x é o y do x de todos os pontos que fazem parte dessa parábola. Então, a equação ela fica dessa forma, ganha essa expressão. Não se preocupe que depois a gente vai usar isso aqui no exercício. A aula de hoje é de conhecer as equações. Certo? Galera, uma situação. Nós estamos vendo o eixo de simetria paralelo ao eixo x. Mas esse eixo de simetria ele pode pertencer ao eixo x. Ou esse vértice pode estar na origem do sistema. Tá? Se esse vértice estiver na origem, se esse cara aqui estiver bem aqui, que pode acontecer, você pode colocar sua parábola na origem do sistema de eixos, ela fica até mais simples. Tá? Então, nesse caso, a equação muda, porque o meu x0 e meu y0 serão 0, porque as coordenadas do centro é 0 e 0. Tá? Então, nesse caso particular, se o eixo de simetria for o próprio eixo x, se é o vértice da parábola coincidir com a origem do sistema de eixos, a minha equação fica assim, y² igual a 2px. 2px. Certo, turma? Tá? Então, veja as duas equações. O eixo paralelo ao eixo x, nesse caso, não coincide o vértice com o sistema. E aqui, no caso, quando o vértice da parábola coincide com a origem do sistema. Agora, turminha, a mesma situação, vamos ver ainda o eixo de simetria paralelo ao eixo x, só, turminha, que a concavidade está para a esquerda. Diferente dessa aqui, que a concavidade está para a direita. Tá? Veja que o eixo, a diretriz, ele está para esse lado direito do vértice. Tá? Se isso acontecer, a equação da parábola vai acontecer alguma alteração? Vai. Ela vai ser alterada. Você vai ter a seguinte situação. Você vai ter y menos y0 ao quadrado menos 2p que multiplica x menos x0. Certo? Então, a única diferença no caso da equação é que essa parte aqui vai ficar negativa. Tá? Então, se esse segundo membro for negativo, é porque minha concavidade está para a esquerda. Tá? Então, quantas vezes em exercício você tem que olhar a equação e ver, olha, esse segundo membro está negativo, então a concavidade está para a esquerda. Tá? Se estiver positivo, a concavidade está para a direita. Você tem que olhar a equação e perceber. Certo? E nessa mesma situação de concavidade para a esquerda, se o vértice for na origem, tá? Se esse vértice aqui vier para cá, ou seja, o vértice vai ser coordenada 0, 0, porque ele vai ser a origem do sistema, a minha equação vai ficar y² igual a menos 2px. Certo? Menos 2px. Certinho, pessoal? Beleza. Tá? O que a gente vai ver agora? Tá? Nós vamos ver uma outra situação, que é esse eixo de simetria paralelo ao eixo y. Tá? Veja a diferença.
Nós vimos eixo de simetria paralelo ao eixo x, e agora a gente está vendo o eixo de simetria da parábola, que é um eixo imaginário, tá? Ele paralelo ao eixo y. Turminha, o que vai acontecer? Também vai acontecer mudanças, né? A gente vai ver que a equação ela vai mudar um pouco, tá? Então, nesse caso, seguindo essa mesma situação aqui, que é a situação que forma a parábola, a equação ela vai ficar x menos x0 ao quadrado igual a 2 vezes p, que multiplica y menos y0. Só é tão parecido, tá? Não perceber aí a diferença quando o eixo de simetria é paralelo ao x e quando o eixo de simetria é paralelo ao y. Mas se você olhar com calma, você vai ver diferenças sim. Veja que aqui eu comecei com y, começou com y menos y0 ao quadrado. E o x menos x0 está no segundo membro. Nessa segunda situação, quem está desse lado aqui é o x menos x0. E do outro lado, o y menos y0. Tá? Então, veja que esses elementos mudaram de local. Mudaram de membro. Tá? Então, se começar com x, você já vai saber que o teu eixo de simetria vai ser paralelo ao eixo y. Certinho? Lembrando sempre que esse x0 e y0 são as coordenadas do vértice. Ó. x0 e y0. E esse valor de P aqui é o parâmetro. Tá, turma? A gente não pode esquecer isso aqui. Numa equação vai ficar só o x e o y, que são variáveis. Esse aqui são valores constantes. Tá? Certo? Bom, beleza. Agora você pode ter eixo de simetria paralelo ao eixo y e o vértice da tua parábola coincidir com a origem do sistema, 0, 0. Se isso acontecer, o que vai mudar? Vai mudar que o teu x0 e y0 serão 0, a equação fica menor, a equação fica reduzida. Então, se o vértice for na origem, a equação vai ficar x ao quadrado igual a 2py. X ao quadrado igual a 2py. Tá? A equação fica menorzinha, tá? Porque as coordenadas do teu vértice é 0. Certinho, galera? Bom, e agora? Eixo de simetria paralela ao eixo y, só que a concavidade para baixo. Tá? Então, eixo de simetria ainda paralelo ao eixo y, mas a concavidade, que é esse espaço aqui, ele está para baixo. Certo? O que vai mudar? Turma, vai mudar a mesma coisa que mudou na situação anterior. Lembra que quando a concavidade aqui estava para a direita e passou para a esquerda, só mudou esse sinal aqui, ó, que ficou negativo. Né? Então, nesse caso, vai ser a mesma coisa. Só que minha equação é essa. Tá? Vai ser a mesma coisa, só que do outro lado você vai ter um termo negativo. Então, a equação vai ficar como? Vai ficar x menos x0 ao quadrado igual a menos 2p multiplicado por x por y menos o y0. Certinho? Então, você fica com a equação dessa forma. E a outra situação é a concavidade. Tá? Concavidade estando para baixo, certo? Com esse vértice aqui, ó, coincidindo com a origem do sistema. Tá? Esse vértice vem aqui para baixo. Se isso acontecer, a equação vai ficar como? A equação vai ficar x ao quadrado igual a menos 2py. Menos 2py. Certinho? Então, deu para ver aqui, todas são quantas equações? São muitas equações, ó, são muitas as formas
que a parábola pode se apresentar, tá? São várias as situações que a fórmula pode se apresentar. Então vamos fazer aqui uma espécie de resumo, vamos resumir aqui como é que a equação pode se apresentar, certo? Quais são as formas de uma equação. Então ela pode ser, começando com y menos o y0 ao quadrado igual a 2p que multiplica x menos x0. Ó, uma equação. Isso aqui vai acontecer como? Eixo de simetria paralelo ao eixo x, tá? Com cavidade para a direita, certo? Se o vértice for na origem, vértice 0, 0, né? Aí o que acontece? A equação fica y ao quadrado igual a 2px, certo? Agora, se minha concavidade estiver para a esquerda, tá? Concavidade para a esquerda, como é que fica? Se a concavidade estiver para a esquerda, vai ficar y menos y0 ao quadrado igual a menos 2p que multiplica x menos x0. Concavidade para a esquerda e vértice na origem, vértice sendo 0, 0, como é que fica? Fica y ao quadrado igual a menos 2px. Certinho? Tá? Então, essas são as situações de eixo paralelo ao eixo x. Certo? Concavidade para a direita, concavidade para a esquerda, vértice na origem, vértice na origem. Agora, quando o eixo de simetria ele for um eixo paralelo ao eixo y, como é que fica a situação? O que vai mudar? Olha, turma, em vez de y menos y0, vai ficar x menos x0. Você vai trocar x menos x0 por y menos y0. A situação vai ficar x menos x0 ao quadrado igual a 2p que multiplica y menos y0. Caso o vértice seja na origem, 0, 0, a equação vai ficar x ao quadrado igual a 2py. 2py. Certo? Isso com a concavidade voltada para cima, tá? Concavidade voltada para cima. Se a concavidade estiver voltado para baixo, tá? O que vai acontecer? Só vai acontecer a mudança de sinal. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui. Só mudei o sinal. Quando a concavidade está para a direita e para a esquerda, esse termo ficou negativo. Então a expressão vai ficar como? Vai ficar x menos x0 ao quadrado igual a menos 2 que multiplica y menos y0. Certo? Só esse termo que ficou negativo. E no caso do vértice vindo para a origem, o vértice sendo a origem dos eixos, o que vai acontecer? Você vai ter a expressão x ao quadrado igual a menos 2py. A equação ficou dessa forma. Então, perceba que são muitas as equações. Tá? Então, turma, na aula de hoje, o que nós estudamos? A gente conheceu aqui as equações da parábola. Então, você vê que uma parábola tem várias situações. Para você identificar a equação que a represente. Você tem que saber se o teu eixo de simetria é paralelo ao eixo x, tem que saber se é paralelo ao eixo y. Tu tem que ver se a concavidade está para a direita, se a concavidade está para a esquerda, tá? Se a concavidade está para cima, se a concavidade está para baixo. Tudo isso influencia na equação. Cada situação dessa, você vai ter uma equação. Tá? Nas próximas aulas a gente vai fazer exercício, vamos aplicar isso aqui que a gente viu hoje em questões, em problemas. Ok, turma? Eu espero que tenha ajudado. Um abraço, hashtag Fique em Casa Aprendendo.